Santander, em linhas bem diretas assim, naturalmente nós tivemos alguns resultados expressivos dependendo da sua referência. E só o lucro importa? Não. Coloca um negócio na sua cabeça, tá? Suas empresas previdenciadas com ótima qualidade, eu vou te contar um segredo. Elas vão escorregar. Toda empresa acaba escorregando. Ninguém cresce em linha reta. Santander é uma boa empresa, escorregou e agora ela está pegando esses erros. Algumas métricas me chamaram bastante atenção, né? Então, 71% dos clientes são vinculados via folha de pagamento. Daí vem a estratégia principal do banco, que é principalidade. É assim, uma das coisas que eu gosto no banco, e eu sempre disse isso para vocês, eu fiz parte muitos anos do Conselho Fiscal de lá, é a rapidez com que eles admitem erros e a rapidez, a agilidade com que eles... Beleza, a gente precisa de uma outra estratégia. Nossa querida Santander, Banco Santander. Santander, acho que essa dinâmica tá boa. Eu dou um geralzinho, se aprofunda e a gente complementa, né? Bom, Santander, em linhas bem diretas assim, naturalmente nós tivemos alguns resultados expressivos dependendo da sua referência. Então, a primeira dica é essa. Cuidado com os seus referenciais, porque quando você olha só a porcentagem, o lucro cresceu 41% em relação ao ano passado. Mas espera aí, a base estava muito baixa, a gente teve todo aquele contexto da grande varejista e tudo mais, um momento muito turbulento, e naturalmente o mínimo que a gente esperaria era que o resultado começasse a subir. E só o lucro importa? Não. Quem fica preso apenas no... Ele é importante, mas você tem que ir um pouquinho além. E Santander, como é bem conhecido, a gente já conhece, já entende, a Lu já é uma longa investidora já, o AGF tem bastante investidor mais antigo, sabe do comportamento deles. Então a gente começa assim a enxergar algumas coisas melhorando bastante, sem dúvida nenhuma. A gente pode até abordar, Lu, se se sentir mais à vontade, de falar sobre as safras, dessa questão da política de concessão de crédito, para o pessoal entender. Mas em linhas gerais, eu acho que, na realidade, o Santander, com aquela proposta até de aumentar a sua base de clientes de baixa renda, para quem assiste TV aberta, a Globo, se não me engano, apareceu até no Fantástico, né, uma propaganda e tudo mais, não é uma coisa nova, não é novidade. Eles só estão mudando a forma de eles conseguirem ter isso aí. E tudo que está sendo feito agora, eles já aprenderam, né, o dever de casa, e isso é muito importante, errar, gente. Coloca um negócio na sua cabeça, tá? Suas empresas previdenciadas com ótima qualidade, eu vou te contar um segredo, elas vão escorregar. Toda empresa acaba escorregando, ninguém cresce em linha reta. Santander é uma boa empresa, escorregou e agora ela está pegando por esses erros. Então tem uma série de mecanismos que ela está aplicando nessa nova política de concessão de crédito para evitar esses erros. Eu acho que está conseguindo com uma certa facilidade. E aí, Lu, na sua percepção inicial, assim, o que mais te chamou a atenção do Santander? Bom, Brunão, acho que primeiro de tudo, né, voltando a ter crescimento na margem financeira, né, isso é muito importante, tanto na margem com clientes, ou seja, operação de crédito, que é onde o banco deve ganhar dinheiro, tanto com as operações em mercado, que é basicamente ali o trabalho de tesouraria, né. Então foram 2 anos em que a linha ali de margem financeira de mercado penalizou bastante a margem financeira bruta total, né, então voltando a ter uma rentabilidade ali no top line no banco, ou seja, nas primeiras linhas ali de receitas, né. Quando a gente vai segregando um pouquinho e dá uma olhada na carteira de crédito, que também cresceu nas 2 comparações, tanto no quarto tri quanto, ano sobre ano, né, ou seja, primeiro tri de 2023, algumas métricas me chamaram bastante atenção, né. Então 71% dos clientes são vinculados via folha de pagamento. Daí vem a estratégia principal do banco, que é principalidade, ou seja, bom, eu já sei quanto você ganha. Claro, agora com o Open Finance também é possível saber quanto você tem nos outros bancos, enfim, mas se a sua principal fonte de renda está aqui comigo, por que você não faz os seus investimentos comigo, né? Os seus depósitos não ficam aqui? Então existe essa estratégia que acho que eles estão sendo bastante ágeis, né? Nessas alavancas de rentabilização. Então, é justamente você ter o Banco Santander como o principal banco das suas operações, não só as da sua folha de pagamento, como uma plataforma para meio que resolver a sua vida financeira, né. Outro dado muito interessante também é que a carteira Select foi responsável aí, a grande responsável pelo crescimento da carteira de varejo pessoa física, e 27% da carteira de varejo pessoa física já é da categoria Select.
que é uma categoria um pouquinho mais alta lá dentro do Banco Santander, né? Então, enfim, teoricamente, a gente acredita que seja uma safra por vir agora em 2024 melhor. O que é safra? Clientes mais rentáveis, né? Que vão ter um share of wallet, ou seja, o tamanho da carteira que o Banco Santander vai ter, ele é maior e vai conseguir fazer os upsells, né? Quer dizer, as vendas de outros produtos estratégicos, né? Então, é basicamente isso, é como o Santander pode agregar na vida financeira do cliente, né? Reduzindo esforços aí com grandes empresas, né? Então, graças a Deus aí o Santander pelo menos não estava envolvido com esse último caso de varejo que foi as Casas Bahias. Então, pessoa física foi a grande estrela aí da carteira de crédito. A linha também de financiamento ao consumo também veio bem forte, né? Provando que banco também ganha dinheiro com taxa de juros caindo, né? Ou seja, você consegue ter uma seleção melhor dos clientes para quem você vai emprestar. E destaque também na parte de captações double digit, ou seja, 2 dígitos de evolução ano contra ano nas captações via LCI e LCA, né? Também me chamou bastante atenção a parte de comissões de seguros, com uma variação bem interessante. Eu acho que é uma operação que eles estão investindo bastante, né? E é um negócio fácil de você fazer upsell, né? Você não tem muito esforço de venda, você faz isso ali através do próprio aplicativo, né? Então, assim, uma das coisas que eu gosto no banco, e eu sempre disse isso para vocês, eu fiz parte muitos anos do Conselho Fiscal de lá, é a rapidez com que eles admitem erros e a rapidez, a agilidade com que eles... Beleza, a gente precisa de um modo estratégico, o que a gente vai fazer? Foco, o erro já aconteceu, como é que a gente corrige isso daqui e o que a gente pode fazer para melhorar e voltar para o nosso retorno lá, para o nosso ROI de 20%, né? Então, acho que diferente do Bradesco, né, e a gente acho que já falou disso aqui, né, entre um e outro, acho que é muito pessoal também os motivos que nos levam a investir em um banco ou outro, mas eu vejo muito essa cultura da agilidade, de contratar gente de mercado. Então, fizeram grandes movimentos aí nas áreas de investimento, nas áreas de M&A. Então, essa agilidade muito combinada com essa celeridade que eles têm em relação aos custos, né? Então, custos de despesas aí crescendo, inflação, né? Um pouquinho abaixo da inflação. Então, assim, Sim. é um trabalho de eficiência realmente, né? Então, essa capacidade de virar o transatlântico é uma capacidade que eu vejo com mais maestria do que eu vejo em Bradesco, por exemplo, né? Pode ser que agora com Noronha as coisas mudem, e acho que tem sinalizado que vão mudar, né, com contratações de mercado, mas eu ainda vejo essa capacidade de evolução muito rápida lá dentro do banco. Sim. Complementando um pouquinho o que você falou e voltando no início, quando você falou de margem financeira bruta, algumas pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de entender, mas a princípio, pessoal, quando a gente tem uma redução de taxa Selic, é muito provável, pela própria operação em si, que a margem, as operações que são feitas com o mercado, elas tragam resultados muito negativos ou muito pífios. Só para vocês terem uma ideia, pega os últimos 2 anos, de Santander, as operações com o mercado, elas foram negativas. Foram 7 trimestres. E agora, mesmo nesse contexto que a gente está vivendo, a gente começou a ver ali um respiro. Então, isso é esse ponto de inflexão que a gente chama, quando muda de negativo para positivo, por exemplo, isso já começa a se desenhar, não que vai ser, com certeza, mas se desenha um ensaio de melhores resultados. Porque você tem, então, os dois braços ali que compõem a margem financeira bruta trabalhando positivamente para o negócio. Porque não adianta nada a sua margem com o cliente tá ali estourando a boca do balão, mandando muito bem, e sendo que você está sendo penalizado pela operação de mercado. E isso também não é um movimento simples. Tem muitos mecanismos ali que ficam atrelados, alguns indicadores, mas é o que geralmente acontece. Então, isso que a Lu trouxe é um bom sinal para a gente poder pensar nessas questões de futuros bons resultados, pelo menos lá em cima, na parte de receita. Um ponto que a gente não abordou muito ainda por enquanto é a questão da inadimplência e o tal do PDD, né, a provisão lá dos devedores duvidosos. Aqui a gente pode até fazer uma pequena elucubração, dar uma viajadinha aqui, mas com o pé no chão, do porquê que você está diante ali de uma redução de PDD, sendo que se você for olhar, por exemplo, PDD, né, a chance é guardar aquele dinheiro para um cara que possivelmente pode te dar algum tipo de calote. Em linhas bem gerais é isso. Sendo que você para e olha assim, pô, inadimplência acima de 90 dias,
Bruno, estava 3, depois ficou 3,1, agora está 3,2. Está subindo, mas está subindo de um jeito tão bem controlado, e como a Lu falou, essas novas safras que estão cada vez mais ocupando mais a composição da receita, elas tendem a ter uma qualidade melhor, que eles, como ela também complementou, têm já esse movimento rápido. Opa, peraí, eu estou com uma inadimplência super, super controlada, tá ali, eu tô de olho nela, mas eu também estou vendo bons resultados e um desenho para a economia bom também. Então não há necessidade de eu ficar provisionando tanto esse dinheiro. Vai dar certo, não vai dar certo? Bom, no passado não deu tanto certo, mas agora é um outro contexto muito mais robusto. E a nossa expectativa, pelo menos, a gente não quer aqui fazer uma futurologia de nada, mas parece um desenho que eu diria mais planejado. Não sei se a Lu concorda comigo, parece mais pé no chão. Né? E quem está puxando essa inadimplência 0,1, né, pontos percentuais por trimestre, é a linha de pessoas jurídicas, não é a linha de pessoa física, que compõe a maioria aí da carteira de crédito, né? Então, quando você, claro, não vamos entrar aqui nos pormenores de como se forma o PDD, tem toda uma regra, enfim, o Banco Central regula isso. Mas isso já prova que existe um efeito cauda, tá, pessoal? Então, se você tomou uma decisão errada em 2021, que foi a safra ruim, ou seja, a safra que não deu muita rentabilidade, pessoas ficaram inadimplentes com mais frequência, etc., isso se desdobra para vários trimestres adiante. Ao passo que, conforme você vai melhorando a safra, essa melhora ela vai sendo sentida também nos próximos trimestres. Então, funciona muito parecido com o efeito de cauda de seguros, né? Uma decisão equivocada lá atrás, ela reverbera em vários trimestres, né? Então, melhorando a safra, e isso é uma coisa para a gente acompanhar agora trimestre após trimestre, né? A de 2023 já veio muito melhor em termos de rentabilidade do que a de 21 e 22, a tendência é que, claro, se nenhum outro grande evento não recorrente com grandes empresas não atrapalhar os planos no meio do caminho, a tendência é que a PDD vá caindo aos poucos, né? Exato. E aí, claro, depende também de vários senões, melhora da economia, né? Então, é uma escolha. Banco que é essencialmente de varejo, e essa é uma das narrativas que o Santander está tentando mudar, quer dizer, ok, seremos um banco de renda massiva, mas que seja o principal banco do cliente, você consegue ter ali o upsell, né, ou seja, a venda de outros produtos estratégicos que aumentem a margem com cada um desses clientes, né? E claro, o uso de dados para você fazer a venda assertiva, né? A venda certa para o cliente certo. Com certeza. E não diria que é o único indicador, porque a gente jamais pode fazer isso em qualquer tipo de análise, mas um indicador, um índice que vai te ajudar muito a ter essa percepção geral, e aí cabe a cada um de nós fazer essa breve conversa, como a gente está fazendo aqui, de tentar entender os pormenores para justificar tudo isso, é você olhar o índice de eficiência. Olha, e geralmente eles colocam lá no finalzinho, tem ali a questão de despesas, que a Lu falou, tá, ele cresceu, salvo engano, 5% cravado. Tá super, super controlado. A gente faz um paralelo com a inflação do período, tudo bem? Então tá super tranquilinho. Se você olhar o índice de eficiência, bateu 39 alto, 39,8, 39,7. E já esteve 43. Lembrando daquela regrinha básica, quanto menor o índice de eficiência, melhor para a empresa. Ou seja, está desenhando bem lentamente uma redução? Pô, que legal. Então, desde o início, lá que a gente falou de receita, passando pelas margens, pelas propostas, pelas safras, e pelo PDD e pela inadimplência. Você consegue chegar no resumo e falar assim, pô, de fato, o cenário, só do fato do cenário não ser ruim, eu não sou investidor, vocês sabem, eu não sou investidor de Santander, mas só do fato de estar desenhando desse jeito, eu como analista, como investidor barciano, falo assim, pô, que bom que boas empresas estão apresentando melhores resultados. Agora é acompanhar e quem for acionista, aproveitar isso aí.